Bom, vamos para o capítulo 3, técnica de sobrevivência no mar. Vamos agora termos o conhecimento das palamentas, de como proceder, né, dos equipamentos coletivos que eu tenho. Então, a utilização de equipamentos de salvatagem é fundamental para a sobrevivência na água. Então, alguns fatores como, né, a estação do ano, temperatura da água, altura das ondas e entre outros. Então, isso são fatores importantes. Se você vai trabalhar num continente como o Mar do Norte, lá é menos 10 graus. Na nossa área, nossa região aqui tropical, a água já é menos fria, né? Ela já não é tão fria quanto para aquela região lá para o Polo Sul e para o Polo Norte. Mas no verão aqui nós temos uma água bem significativa para nós que não estamos acostumados aí. Já chega a faixa aí de 10 graus a temperatura. E aí já há um risco. Então, temos aí nossas palamentas e nossos equipamentos. Então, assim, é fundamental que todos os efetivos embarcados recebam instruções básicas sobre esses equipamentos disponíveis e as formas adequadas para a utilização. Então, nesse curso, nós vamos ter esse conhecimento para quando lá você chegar, não ficar perdido numa situação de emergência e ficar perguntando se tem isso, se não tem. Então, a importância desse conhecimento. Esse aqui é um vídeo mostrando uma retinida, ok? Ele vai ser, vocês vão acionar aí, vão ver esse vídeo. O que é uma retinida? É o lançamento de uma corda, né, a uma determinada distância para lançar um cabo, seja ele para atracação de uma embarcação, aproximação de uma embarcação para outra. Então, possa ser que um barco esteja à deriva, então ele joga uma retinida, essa retinida vai estar amarrado um cabo e lá do outro lado vai ser puxado e vai fazer a amarração dessa embarcação para ela não ficar à deriva. Boia salva-vida. É um equipamento aí resistente, né? Ele tem como objetivo salvar a vida das pessoas. Ele é resistente aí a 30 metros, né? Quando você venha a jogar sobre a queda que ele vai ter, ele resiste aí até 30 metros. Possui cabo de segurança, que é a linha da vida. É um cabo aí de aproximadamente também 30 metros para você jogar. Tem flutuabilidade própria e fita refletiva. Essa boia, eu jogo ela quando, né, homem ao mar. E ao ver a homem ao mar, toda unidade ela tem determinadas áreas, você vai encontrar essas boias, né, nos corrimãos lá pendurado. Então, homem ao mar, eu tenho que saber a direção da correnteza. Se a correnteza está para sul, eu vou jogar para onde? Para norte. Se a correnteza está para norte, eu vou jogar para sul. Nunca jogar para onde está a correnteza. Se jogar à frente da vítima, ele vai demorar, porque a boia vai à frente dele. Então, sempre tem que jogar o lado oposto, que a boia vai encontro à vítima que está no mar, e aí é uma forma de você salvar uma vida. Roupa de imersão. Ela é uma roupa protetora usada no abandono que reduz a perda de calor do corpo de uma pessoa que esteja usando em água fria. Isso muito usado no Mar do Norte. Então, todas as pessoas que trabalham nas plataformas onde a água, a temperatura é negativa, você, além do seu colete, você tem essa roupa de imersão, aonde vai, né, numa situação de emergência, você tem um tempo maior de sobrevivência. Bom, meios de proteção térmica. São sacos de roupa feita de material impermeável à água e de baixa condutividade térmica. Sua construção é mais simples do que a roupa de imersão. Em que situação eu uso esse material impermeável? No caso de uma hipotermia, né? Uma queda de temperatura, onde a pessoa está dentro d'água, aí você, ao entrar no bote inflado, né, inflável, o bote de resgate ou numa baleeira, seja onde for, você coloca essa vítima ali dentro para manter a temperatura dela, quando ela está com hipotermia, é uma queda de temperatura. E temos aí as palamentas, são o quê? Das baleeiras e das balsas. Trata-se de um conjunto de acessórios, utensílios existentes nas embarcações de sobrevivência que visam o quê? Salvaguardar a vida do náufrago. Então, são equipamentos básicos e necessários
para um tempo que você vai passar, tá? Enquanto o resgate não chegar. Isso é um mecanismo que você vai usar em caso de necessidade de sobrevivência e também em caso de socorro, ter como acionar. Essa aí é uma lista em que está todas as descrições do que está dentro desse meio de sobrevivência, que pode ser a baleeira e a balsa inflável. Então, está todos os equipamentos aí, vocês dão uma lida, né, com calma, e vão ter a segurança de que vocês vão ter um tempo necessário de sobrevivência, até mais do que se espera. Bom, tipo de embarcações utilizadas para abandono de sobrevivência. Primeiro, a baleeira. Né? Essa é a primeira que vamos usar no caso de uma emergência de abandono. Ela é construída e equipada conforme as especificações do SOLAS para o abandono de unidade offshore. Sua característica, ela é autoprumante, né? A estabilidade dela, ela pode emborcar e ela volta de novo na posição normal dela. Ela foi construída para estar retornando à estabilidade. Então, é autoprumante. Retarda as chamas, né? Retarda, ela não quer dizer que você não vai pegar fogo, mas ela retarda, é um material resistente para retardar o tempo que tem que se passar por alguma área que esteja pegando fogo. Capacidade de suportar impacto, né? Ela é construída internamente, algumas áreas que, se ela tiver que bater em algo resistente, ela suporta aí esse impacto. Permite a entrada rápida dos passageiros, dependendo da baleeira, né, da fabricação, você tem 2 entradas por bombordo e 2 entradas por boreste. Ela tem um sistema de resfriamento, ela tem uns sprinter em cima, em caso passe por alguma área que esteja fogo, ela vai acionar, vai ser puxada essa água da própria água do mar e vai fazer o resfriamento. Tem os assentos, né, com cintos de segurança. Então, ao entrar dentro dessas baleiras, você tem que estar posicionado com o cinto para, ao descer, não ter risco de se soltar. E autonomia para afastar-se do sinistro. Ela não é navegável para você voltar para casa, para você vir para a terra, não. Ela é para você se afastar, o grupo se afastar do sinistro naquele momento que está ocorrendo. Temos aí os modos de lançamento de baleeira. Então, temos aí o modo o turco móvel, é aquele movimento onde um braço mecânico faz um movimento de afastamento e aproximação da baleeira na unidade. Nós temos o turco fixo, é aquele que ela já desce direto dentro d'água, e temos o turco fixo free fall. Ele é o mais moderno, é o mais recente, que as grandes embarcações hoje, os navios e as plataformas modernas já estão usando esse equipamento. Aí vamos ver alguns vídeos, tá? Vai ser passado aqui 2 vídeos, um mostrando, deve ser na Noruega, eu não sei qual é o país, a fábrica que faz esse equipamento. E o segundo vídeo mostrando aí uma falha, entre aspas, não é uma falha que trouxe danos para o equipamento, mas uma falha no sentido que mostrando que mesmo com a falha que ocorreu, ela continuou ao virar uma posição de segurança. Okay?
E o terceiro vídeo, vocês vão ver aí, com o turco móvel, aonde ocorre um acidente, né? Uma emergência. Não houve nessa emergência danos das pessoas, mas houve um dano de material, aonde essa baleeira ela vem dos seus fixadores na proa, na polpa, ela solta e a baleeira vem ao mar. Então, isso provavelmente, ao término de um treinamento, ocorreu na hora que foi recolher essa baleeira e aí houve essa situação. Bom, vamos falar sobre o procedimento a ser observado durante o abandono da baleeira, por baleeira. Temos que seguir a orientação do coordenador do posto de abandono. Então, você tem o coordenador geral e o coordenador local. Então, a gente tem que seguir essa orientação. Olha a hierarquia, novamente. Ocupar seu assento na baleeira conforme a orientação, de preferência no sentido proa-popa, né? Então, sempre que ao entrarmos para fazermos o abandono, os primeiros que entrarem já vão sentando proa, polpa e sempre o lado oposto. Nunca sentar próximo à entrada, né? Então, sempre pelo outro lado. Colocar o cinto de segurança e ficar sentado, ok? Então, você entra, senta, coloca seu cinto, as pernas sempre em posição de 90 graus, nunca cruze as pernas, nunca estique as pernas, posição de 90 graus, em silêncio, aguardando orientação. Bom, balsa. Características das balsas salva-vida. Ela é isolante térmico, possui vigia para observação, tá? Você tem, dos dois lados tem janelas de observação. As duas entradas também diametralmente oposta, ao mesmo tempo vai servir para vigia de observação e as entradas. Possui recursos para sobrevivência, que são as palamentas. Além das palamentas, você também tem os alimentos, onde você tem alimentos sólidos ali, água. Para cada tripulante, você vai ter um número X, né? Um pacote de alimento sólido, que são barrinhas, e um pacote com água, tá? Então, ali sob a orientação da tripulação, a gente vai estar consumindo aquilo durante o período que tivermos, né, numa situação de emergência e abandono. Quem está num navio, a chegada de socorro ela é mais demorada, porque ela está em alto mar, tá? Essa unidade está sozinha. Nas plataformas offshore, nós já temos recursos maiores, que são as embarcações de apoio. Então, não ficaremos muito tempo à deriva. Numa situação de emergência que tivemos que sair numa balsa ou numa baleeira, nosso resgate vai ser muito rápido, não vai demorar muito tempo, porque já vai ser acionado pelo plano de contingência, apoio logístico de todas as embarcações que ali vão estar. Então, numa situação de emergência, numa plataforma, nós temos rápido um recurso de apoio. Possui também recurso de sobrevivência, como eu já falei, de palamentas e alimentos. Possui sistema de localizador, tá? É um equipamento através de via satélite. Claro, isso em alto mar, você aciona e vai ser lançado para o satélite manda para a Terra, localiza onde você está e vem o socorro. Aqui vai ser passado um vídeo, né? Vocês vão ver aí próximo um vídeo, que é uma balsa. Como pode ser lançada, né, por duas maneiras distintas, né? O lançamento manual, a gente vai ver aí um lançamento manual, um desenho mostrando como podemos fazer.
E temos também outro vídeo mostrando, né, mais moderno, um equipamento de última geração, aonde você é acionado aí esse equipamento para abandono, ele já desce, né, um tubo, e esse tubo ele já lança dentro d'água, né, as balsas. Essas balsas já são infladas e onde as pessoas descem por esse tubo, já caindo, né, entrando dentro dessas balsas e ficando mais fácil para sair do sinistro. E lembrarmos sempre, ao entrar na balsa, ela já está com o número de acordo com a segurança de pessoas dentro dela, cortar o cabo de ligação, remar, pegar o remo e se afastar do sinistro. E temos aí o lançamento por turco, né? As balsas salva-vidas lançadas por meio de turco devem ser dispostas de modo que toda a sua lotação de pessoas possa embarcar em não mais de 3 minutos. Então, essa balsa, vocês vão ver filme ou vídeos logo à frente, como é que é feito esse lançamento, né? Já no convés, ele já é lançado com turco móvel, um braço móvel, é aberto e as pessoas já no convés da embarcação já vai direto para dentro da balsa. E aí, acionado, desce, desconectado o guincho de sustentação, e aí as pessoas saem remando. Caso ocorra aí um afundamento da unidade marítima e as balsas que não forem lançadas pelo método tradicional, serão liberadas mediante acionamento automático da válvula hidrostática. Então, há um dispositivo que é acionado, ele solta e essas balsas já caem dentro d'água. Tá? Bom, se você lança uma balsa e essa balsa, devido às condições de tempo, ela é emborcada, né? ela vira, o vento vira, você tem que, né? Quem descer vai ter que fazer o desvirar essa balsa. E sempre lembrarmos, ao fazermos isso, é o que vamos fazer no treinamento prático, quando lá vocês estiverem, tá? Nunca contra o vento, sempre a favor do vento. E isso vai trazer o quê? Uma ajuda de desvirar mais rápido. Se você fizer isso contra o vento, vai ficar mais difícil. Pode até acontecer de conseguir, mas vai ser difícil. Mas lá no treinamento vai ser explicado muito mais detalhes sobre essa situação. Vocês vão ver também um vídeo referente a uma demonstração mostrando como fazer a virada dessa balsa. E agora vamos identificar os pontos de reunião nas estações de abandono de acordo com a tabela mestra, né? Então, nós temos aí nessa tabela mestra ferramentas que faz parte do plano de resposta de emergência e os tripulantes devem conhecer suas obrigações e responsabilidades. Então, os tripulantes, né, que são aquelas pessoas efetivas na unidade, que faz parte da tabela mestra, que tem, né, funções dentro da plataforma, não é os passageiros. Mas é importante você, quando lá estiver como passageiro, ter o conhecimento, ver o mapa de risco aonde você estiver, encontrou um mapa de risco, dá uma lida, uma visual nele, para ver aonde fica a baleeira, aonde fica o bote de resgate, aonde ficam os hidrantes, todo esse movimento para, numa situação de emergência, você não ficar perdido. Vamos falar agora de procedimento para náufrago na água, né? É o que vocês vão lá fazer no simulado. No dia lá na piscina, estaremos lá e o procedimento é isso. Após o salto na água, nade apenas se for possível chegar em algum ponto de apoio. Exemplo, você lançou a baleeira está afastada da plataforma, você teve que pular dentro d'água, então você nade até essa baleeira. A balsa inflável, ela está um pouco afastada da onde você teve que soltar, então você vai nadar. Só nade em caso que houver algum apoio. Caso
isso não ocorra. Se estiver sozinho na água aguardando, permaneça em posição de help. Essa foto abaixo que vocês estão vendo é uma posição de segurança para manter aquecimento, né? Se aquecer, diminuir. Quanto menos movimento você fizer, mais energia você acumula. Você não fica gastando energia desnecessariamente. E numa água que ela vai estar a uma temperatura além daquilo que você às vezes suporta pelo tempo que vamos permanecer, ali ficamos quietinhos aguardando, né, o resgate. E também, uma vez em grupo, adote a posição de huddle, que é o círculo da sobrevivência. Também lá vamos fazer no treinamento, né? E procure trazer esse círculo procure trazer para o círculo todos que estiverem na água. Então, cada um que vai caindo se aproxima. Lá no treinamento vamos estar orientando como deve ser feito. E aí você vai segurar um no braço do outro. Os 3 primeiros ou os 2 primeiros que chegarem vão estar de braço cruzado, né? Preso um no outro, ali trabalhando, aguardando os demais chegarem e vamos fazendo esse círculo. Qual é o objetivo desse círculo, né? Principal, para resgate. Porque como todos vão estar com roupa de EPI, essa roupa ela é cor de abóbora, ela traz uma visibilidade maior para caso de resgate de voo. Alguma aeronave que passe vai observar e vai ver com mais facilidade dentro d'água. Mantenha uma distância segura da embarcação sinistrada, então nunca fique próximo, por quê? Explosão pode soltar, né, resíduos, peças, ferro, seja lá o que for, e se for uma unidade flutuante, ela pode afundar, pode levar você também. E se tiver de colete, mantenha o mesmo ajustado. Caso contrário, utilize material flutuante disponível. Né? Então, para trabalhar embarcado, você vai ter sempre seu colete. Mesmo que você viaje de aeronave, você vai ter o seu colete, né, lá e no caso de emergência você vai usar. Mas se você não tiver, não estamos imunes a nada, pode acontecer, você pegue algo que esteja flutuando, né, um pedaço de madeira, uma espuma, para se manter. E a posição HELP, né? Ela ajuda a manter o calor do corpo, conserva energia, é manter as pernas cruzadas e os braços rente ao tórax, né? As mãos no bolso de aquecimento do traje de sobrevivência, se houver. Ou simplesmente cruze as mãos e os braços sobre a região abdominal. Então, quanto menos movimento, mais você tem acúmulo de energia e mais tempo de sobrevivência. Essa posição deverá ser adotada após o afastamento da área, né, de perigo e permanecer até a chegada do resgate. Se você estiver sozinho. Se você estiver em grupo, vamos fazer a posição do círculo da vida. No círculo da vida, que chamamos de huddle, né, é o círculo da sobrevivência, essa posição nada mais é do que a aglomeração dos náufragos, visando a união do grupo para que não haja deslocamento ou desaparecimento. Não alguém se afaste, né? Que nós temos um dos riscos de perder algum colega que, no momento dessa situação, é a correnteza. Então, se a correnteza estiver forte, vai levar o colega e ele não vai conseguir nadar de encontro ao grupo e tem risco. Então, sempre fazer afastado do sinistro, mas de forma que as pessoas, né, todos estejam dentro desse grupo. E essa posição é formada pela união dos náufragos com os braços trançados, num esforço de permanecer juntos, estando todos na posição HELP, compactados, visando o seguinte: retardar a perda de calor, formar um alvo maior, facilitando assim o trabalho de equipe de busca e aumenta a autoestima do grupo, né? Mas a prioridade dentro desse contexto é o resgate, né? Porque o objetivo desse círculo, como você vê na figura, né, é manter uma visibilidade, né, de certa distância para poder o resgate se aproximar e dar, né, a localização dessas vítimas. O nado de sobrevivência, devido às restrições funcionais do colete, né, das condições do vento e corrente, que são as intempéries, né, no caso no mar, que nós vamos ter. Se você pega aí ondas de 2, 3 metros de altura, né, swell distante, temperatura da água,
ventos, são todos fatores que influenciam, tá? No resgate e também no ciclo da vida. Então, todo esse movimento, a gente tem que ter o quê? Um coordenador, uma orientação para que a gente não fique todo, né, alguns se dispersem e não consiga ficar dentro do grupo. Porque trabalhar embarcado, todos nós estamos no mesmo barco. Lembre sempre disso. Independente qual a sua função ali dentro, você faz parte da equipe. Você faz parte do mesmo barco, independente da sua função a bordo. Então, nunca trabalhe em equipe, sempre trabalhe em equipe. Então, se você não houver condição, né, para superar essa condição, aplica-se o nado de sobrevivência. Ah, mas eu não sei nadar. Colete, se você tiver de colete, ele não vai deixar você afundar. De alguma forma, você faz o movimento, conforme estamos vendo aí na figura, e sempre que fizer o nado com as mãos fechadas. Nunca fazer com as mãos abertas. Evitarmos aí que com a mão aberta você não tem o impulso. Sempre com a mão fechada você aumenta o impulso, o seu deslocamento dentro d'água. E temos o nado de comboio, né? Com o uso do colete flutuante, né, adequada, porém não basta apenas flutuar, pois pode ser necessário o afastamento do sinistro ou a aproximação de um local seguro. Então, esse método é utilizado para o auxílio de pessoas que possam estar em restrição de movimento e impossibilidade de realizar o deslocamento sozinho d'água. Então, nós vamos lá também no treinamento para fazermos esse nado em comboio, que lá vai ser explicado detalhadamente como fazer. Quando é que eu faço isso? Então, estamos lá no ciclo da vida, temos que nos deslocar para a balsa inflável. A gente colocamos em fila, né, um atrás do outro, o pé debaixo da axila do colega e todos juntos, né, em movimento, nadando na direção da balsa inflável, né, sempre com o líder. Vai ter um que vai estar na ponta, nos pés, né, que vai estar olhando para onde nós temos que nadar e ele ali vai dar a coordenada, todos juntos fazendo o movimento. Lá no treinamento prático nós vamos fazer melhor. E esse método consiste em 2 pessoas ou mais e as braçadas coordenadas promovendo o deslocamento. Bom, vamos falar do autocontrole e o cuidado para a sobrevivência, né? Na hora de um acidente e durante o procedimento de abandono é fundamental para o sucesso e para a segurança das pessoas envolvidas. Então, a gente tem que ter um autocontrole e tem que ter uma coordenação, porque senão cada um vai fazer do seu jeito. Esse conhecimento é fundamental, porque tendo o conhecimento, qualquer um de nós pode se tornar um líder dentro da equipe. E essa liderança é importante, porque senão cada um vai para o lado, vai para uma direção e aí a situação de emergência ela fica mais grave. Para evitarmos descontrole emocional, devemos nos preocupar com os procedimentos e não deixar que, em situação crítica de abandono, o medo seja mais um obstáculo. Então, o medo é que nos paralisa. Nós criamos o medo. Ah, eu tenho medo disso. Mas a única forma de você superar o medo é você encarando esse medo, desafiando ele. Senão, ele vai estar sempre desafiando você e controlando você. Então, o medo são criações ou momentos que passamos que nos traumatizou. E muitas pessoas, né, dentro dos treinamentos, eu tenho medo de altura, eu tenho medo d'água. Ou você encara o medo, ou o medo te controla. Bom, e a melhor forma de se evitar o pânico é estar preparado para uma emergência. Então, isso só conseguimos com o quê? Com treinamento. Então, nas unidades marítimas, você vai ter, durante o seu embarque, sempre vai ocorrer um simulado, um treinamento. E esse treinamento tem que ser levado a sério. A gente não pode ter aquela filosofia, treinar para quê se eu já sei? Nós nunca sabemos de nada, né, totalmente. E nós nos tornamos melhores quando treinamos naquilo que nos propomos a fazer, tanto profissionalmente e também embarcado. Então esse curso ele traz para você o conhecimento, mas esse conhecimento tem que ser botado em movimento. Se você não colocar esse treinamento em movimento, você não tem a prática, né? Não tem a transformação. Então temos que estar treinado. Então todo embarque seu você vai ter um treinamento e leve a sério. Não leve na brincadeira. Porque na hora da emergência, aí vem o medo, aí vem o pânico. E aí você aumenta a emergência. Em vez de ter uma emergência controlada,
Às vezes se perde a emergência por causa do pânico das pessoas e do medo, ok? Fatores que podem afetar o tempo de sobrevivência. São fatores. Peso do corpo, né? Pessoas obesas têm a tendência de maior tempo de sobrevivência que as pessoas magras. Isso aí é lógico, porque se a sua, né, camada adiposa, né, é maior do que aquele que não tem muita camada adiposa, você vai ter um tempo maior de sobrevivência. Até, por quê? Pela temperatura, né? Então, isso não justifica também que eu tenho que pesar uns 200 quilos. Não, não é assim. Mas é um fator que ajuda a sobrevivência. A roupa, que tipo de roupa utilizar para prolongar o tempo de sobrevivência? Por isso que temos que estar com a roupa, o EPI, o macacão, né? Não estaremos de bota, porque você cair dentro d'água, a bota vai inchar, vai pesar e vai ficar mais difícil para você na questão de movimento. Então, o macacão aquece. Nas águas mais frias, você tem aquela roupa de imersão. E a posição do corpo, né? A posição de help, ou agrupamento que pode prolongar a sobrevivência. E nesse grupo, se você tiver um acidentado, pode ocorrer um acidentado. Aonde eu coloco esse acidente? No meio do grupo, né? Do círculo da vida, eu coloco ele ali no meio para manter maior a temperatura dessa vítima, né? E proteger ele também. A posição help também é uma posição importante para evitar chamar a atenção de animais marinhos. Outros fatores que podem comprometer a sobrevivência. Então, como vocês veem aí no slide, nós temos a insolação, né? Desidratação, hipotermia, a baixa temperatura, ferimentos graves pode ocorrer, né? Que algumas pessoas estão com ferimento, uma fratura, né? Um corte, ingestão de alimentos e água salgada, pode de repente, naquele sufoco ali, beber a água, e ataque de animais. Então, por isso que a posição help é fundamental. Você está ali quietinho, né? E o animal passa, ele não vê movimento, não enxerga. Mas se você bater os pés, você está lá tentando se estabelecer, acaba chamando a atenção. E o ciclo da sobrevivência, também dentro d'água, é fundamental pelo fator também de você não ser atacado por animais do mar. Por exemplo, tubarão. O tubarão não ataca a baleia, porque é maior do que ele. Então, ele não ataca nem algo que seja maior do que ele. E um círculo da vida vai dar a impressão a esse animal de que aquilo ali é maior do que ele, e ele vai se afastar. Bom, vamos falar de meios de sinalização e alerta de emergência. São as palamentas. Devido à necessidade de um náufrago, né, quanto aos recursos necessários para a sinalização para a equipe em busca de salvamento. Então, existem diversos tipos, né, de equipamentos para indicar a localização de emergência, tais como o pirotécnico. Então, são dispositivos de sinalização noturna e diurna utilizada para a localização de náufrago. Então, temos aí o fumígeno de fumaça laranja. Ele é um equipamento, como você vê aí na figura, né, onde você vai tirar um pinozinho, acionar ele, pode botar ele dentro d'água e ele vai sair uma fumaça laranja que a distância vai chamar a atenção de alguma embarcação ou de alguma aeronave. Isso só é feito quando você tiver a certeza de que, em alguma distância que você está vendo, tenha alguma embarcação. Caso contrário, não faça isso, porque você vai gastar o equipamento, né, o material desnecessariamente. Você tem um facho manual, nós vamos ver no vídeo mais à frente como fazer o lançamento dele. Foguete iluminativo com paraquedas com cor vermelha. São mais um equipamento da palamenta. Ele tem um alcance aí de 41 milhas, né, e vai até 300 metros de altura. E você sempre tem que direcionar ele contra o vento. E ele leva só 40 segundos. Né? Então, não pode ser lançado a qualquer momento. Eu vou lançar aqui para ver se alguém vê. Não, você tem que se lançar ele quando você tem a certeza de que viu uma aeronave, que viu uma embarcação, para não perder esse material. E aí vamos ver na frente aí o vídeo que vai dar a vocês a noção de como fazer o lançamento desse equipamento. O sinal de paraquedas da Pains Wessex é um sinal de emergência de longo alcance
visível muito para lá do horizonte. Pode ser utilizado de noite ou de dia, a partir de uma embarcação em dificuldades, lifeboat ou jangada salva-vidas. Agarre firmemente o paraquedas na pega amarela de plástico. Desenrosque a tampa vermelha do fundo, de modo a que surja o fio de ativação com uma esfera vermelha. Não aponte o sinal para pessoas, objetos ou embarcações. Segure o sinal acima dos ombros ou da cabeça e aponte para longe do rosto, na vertical ou com ângulo ligeiro, de preferência para sotavento. Poderá sentir um ligeiro recuo quando disparado. O projétil seguirá a direção do vento e resultará num clarão vermelho a uma altitude de 300 metros. Este clarão irá queimar durante uma descida prolongada e suspensa, que é retardada através do paraquedas. Permanecerá aceso durante 40 segundos e com uma intensidade luminosa de 30.000 candelas. O sinal de emergência pode ser visualizado a mais de 15 milhas náuticas. Nunca dispare o paraquedas no ângulo errado. Abaixo dos 70 graus, o paraquedas pode não atingir a sua altura máxima, o que fará com que a sua queima termine ao nível da água, causando danos humanos e materiais. O número de paraquedas obrigatórios numa embarcação depende do registro e da classe da mesma embarcação, assim como do pack de emergência da jangada salva-vidas. Temos aí o espelho heliográfico. Né? Quem já brincou quando criança, com aquele espelhinho que ficava jogando lá no rosto do colega, né? Esse é um equipamento onde você tem um espelho, uma chapa metálica, que ele vai fazer uma sinalização usando o quê? Usado para refletir a luz solar ou um feixe de um holofote para as equipes de resgate para identificar a sua posição. Então você está lá na baleeira, está na balsa, tem uma embarcação longe, né? Você já foi todos os foguetes, tudo aquilo, e aí você não tem mais. Aí você pega, se é à noite você joga uma lanterna, essa luz vai refletir e você não vai tão longe. Mas se é durante o dia, você tem o sol, você vai jogar e vai chamar a atenção, sempre jogando para um ponto onde estão as pessoas, né? A parte habitável da outra embarcação ou da aeronave. Apito. Em condições favoráveis de tempo, o apito poderá ser ouvido a uma distância aproximada de 700 a 1.000 metros. Equipamento importantíssimo. Nunca deixarem de chegar na plataforma e verificar se seu apito está no seu colete. Embarcou, chegou no seu camarote, olhe lá o seu colete. Se não tiver o seu colete totalmente dentro das condições das normas, solicite o mestre de cabotagem da unidade para fazer o reparo ou a troca do seu colete. E nunca leve esse apito, porque esse apito é o instrumento que vai salvar o seu colega quando embarcar em uma situação que ele possa vir a passar. E é um equipamento da unidade e seu, enquanto lá você está. Outros equipamentos disponíveis é o rádio VHF portátil, né? Sempre no ponto de encontro ou no ponto de reunião, você vai ter lá os rádios, né? Que vai estar sobre a coordenação, o coordenador local. Ele é utilizado normalmente para a comunicação entre os coordenadores da faina, as instalações das embarcações de determinada área. Nas emergências, os rádios poderão ser levados para a baleeira ou balsa. E aí você tem o transponder, radar ou busca de salvamento, o SART. É um equipamento capaz de oferecer um eco radar de fácil detecção para a emissão de radar na banda X. É a faixa de frequência de operação de maior parte dos radares de navegação. Normalmente, um radar de banda X detecta a emissão de um equipamento a cerca de 8.000 milhas náuticas. Então, equipamento importantíssimo que toda embarcação offshore, toda embarcação de grande porte e até de médio porte, eles têm que ter para uma situação de resgate. E temos aí o indicador de posição de emergência, o EBIRP, né? É um rádio de baliza, indicador na posição de emergência, conhecida como EBIRP. É um equipamento obrigatório a bordo de qualquer navio instalações offshore móvel, que fazem parte do sistema marítimo, o GMDSS,
O eBird, quando acionado, transmite um sinal que será reconhecido por satélite como uma chamada de emergência. Emergência novamente. Então, é um equipamento de emergência que a gente temos que ter a bordo, nas balsas e também nas baleeiras. E, último equipamento, um refletor de radar, que ele aumenta o reflexo das ondas emitidas pelos radares das embarcações e aeronaves, melhora a qualidade de captação. É um equipamento fixo ali na extremidade da polpa ou na proa, onde você aciona um desses equipamentos e ele vai aumentar a capacidade de transmissão, e é um EPC, né? Um equipamento coletivo que faz parte da palamentas da baleeira ou do bote inflável. E aqui vai o último vídeo para vocês, né, mostrando um pouco dessa realidade, né, do universo aí da segurança, ok? Espero que tenham bom aproveito e todo conhecimento agrega valores para a nossa vida. Existe uma série de vantagens em trabalhar na indústria petrolífera marítima. Entre elas estão bons salários, turnos de trabalho flexíveis e um ambiente excitante de trabalho. Porém, por causa da natureza volátil dos produtos derivados do petróleo e a proximidade do imprevisível ambiente marinho, existe sempre o perigo que o seu local de trabalho e repouso em offshore seja ameaçado. Não importa quantos sistemas de segurança existam ou quanto bem construída foi a plataforma, torre de perfuração ou navio, em alguma ocasião durante a sua carreira é bem possível que você tenha que se defrontar com uma situação de emergência e abandono. Felizmente, os equipamentos modernos de segurança e os sistemas de comunicação utilizados hoje em dia tornaram as suas chances de sobreviver maiores do que nunca. Qualquer um que trabalha em offshore deve aprender a respeitar o ambiente marinho e estar a par de que ferimentos ou morte podem ocorrer por afogamento, baixa temperatura da água do mar, alta temperatura do ar e situações de abandono. O objetivo deste programa é de torná-lo a par das situações que você se defrontará numa situação de abandono em emergência. Quanto maior o seu conhecimento das técnicas de sobrevivência, maior será a sua certeza de sobreviver, permitindo que você tome as medidas necessárias e não entre em pânico quando o tempo é tão essencial. O treinamento talvez não elimine a possibilidade de uma emergência, mas com certeza aumentará as suas chances de sobreviver a uma. O sucesso de um programa de treinamento como este depende em grande parte de sua aplicação. Se você pensar que nunca se defrontará com uma emergência e não prestar atenção, você talvez não viva o suficiente para se arrepender. Porém, se você tiver uma atitude positiva e prestar atenção, é provado que este tipo de treinamento tem sido de um enorme benefício àqueles que tiveram que passar por uma situação de emergência. A hora de aprender os fundamentos de sobrevivência no mar é antes que o alarme soe. Os melhores mecanismos ou procedimentos de segurança não vão manter você vivo se você não souber como usá-los e não fizer simulações regularmente. Como o navio ou instalação de offshore fornecem todos os sistemas de suporte à vida, qualquer decisão de abandoná-los não é tomada facilmente. São eles que fornecem abrigo e devem ser somente abandonados em caso extremo de emergência. Emergências em alto mar podem ser geralmente divididas em duas categorias: abandono de início imediato e sob aviso de abandono. Sob aviso de abandono talvez seja provocado por uma emergência de desenvolvimento lento, permitindo um abandono controlado, onde o comando tem tempo suficiente para iniciar o abandono, normalmente de 10 minutos a 24 horas. Ele pode ser provocado por furacão ou tufão, mar agitado, icebergs, perda de força, lento vazamento de gases ou perda de estabilidade. Suas chances de sobreviver a uma emergência são muito maiores quando for um abandono controlado. Você deve utilizar o tempo entre o aviso para guarnecer postos de emergência e abandonar a instalação ao navio para tomar as seguintes precauções. Desligue e proteja o equipamento. Apanhe peças extras de roupa e equipamento e vista um colete salva-vidas do tipo 1. Se for disponível, apanhe também um traje de sobrevivência. Apresente-se ao seu posto de emergência e, se der ordens, fale alto e claro.
Se não for o caso, mantenha-se calmo e quieto e siga as ordens dadas. Ajude no cuidado de feridos e desorientados. Numa situação de abandono imediato, você terá menos de 10 minutos para preparar-se e abandonar o navio ou instalação. A hierarquia de comando talvez tenha sido quebrada ou nem mesmo exista mais. Neste caso, a necessidade de uma tripulação bem treinada que possa agir rápido, mesmo debaixo de mau tempo ou à noite, é crucial. Normalmente não existirá tempo para organizar equipes de combate a incêndio. Somente tempo para apanhar algumas peças de roupa, um colete salva-vidas do tipo 1 e deslocar-se para a estação de abandono. Numa situação de abandono imediato, você provavelmente vai ter que depender de seus próprios instintos para determinar a melhor maneira de escapar, mas nunca esqueça que tempo é precioso. Avance sem hesitação. A melhor maneira de escapar numa situação de abandono imediato dependerá da natureza do acidente. Fogo a bordo de um navio-tanque ou plataforma de exploração de petróleo irá provavelmente ser acompanhado de explosões de grande ou pequena intensidade. Possivelmente haverá óleo queimando na superfície da água. O uso de uma baleeira hermeticamente fechada com sistema de jatos de água talvez seja sua melhor opção. Uma colisão ou tremor de terra será quase sempre acompanhado por vazamento de gás com ou sem fogo e explosão. No caso de tremor de terra, o choque inicial é seguido por pós-choques e possivelmente por uma onda maior. Talvez ocorram consideráveis danos às estruturas de sustentação, fazendo com que a plataforma aderne muito, limitando o uso do sistema da VIT para lançar um bote de sobrevivência. Uma colisão pode causar danos similares e, em ambos os casos, é provável que haja vazamento de óleo, trazendo consigo perigo iminente para os tripulantes na água. Vazamento de gás causado por chamas terem se apagado apresenta um grande perigo, pois geralmente não se tem conhecimento do problema. O tipo de gás ou substância tóxica presente vai determinar que tipo de medida a ser tomada. Muitos dos gases são mais pesados que o ar, logo as áreas mais seguras são locais altos, tais como pontos de aterrissagem de helicóptero ou convés superior. Aeronaves, contudo, vão relutar em aterrissar na plataforma devido ao perigo de explosão. Máscaras contra gás fornecem ajuda limitada, o suficiente para o deslocamento a posições elevadas, longe da fonte de vazamento. Sua melhor opção talvez seja arriar uma baleeira totalmente fechada através das camadas mais baixas de gases. Isto irá requerer um fornecimento total de ar dentro da baleeira. Uma vez lançada, a baleeira deve deslocar-se na direção do vento para um ambiente de ar puro. Água aberta no navio ou torre de perfuração pode causar perda de estabilidade, afundando a embarcação ou instalação. Isto torna limitado o lançamento de uma embarcação de salvamento pelo sistema da VIT. Com os equipamentos sofisticados de previsão do tempo que hoje são disponíveis, os avisos de emergência são dados com antecedência suficiente. Porém, muitos dos eventos relacionados com a previsão do tempo, tais como os tufões, ventos fortes e ondas, não podem ser previstos e podem causar estragos enormes no pequeno espaço de tempo. Se você se encontrar numa situação de perigo iminente, mantenha-se calmo e lembre-se do seu treinamento. Se você participou regularmente de treinamento simulado, suas ações vão ser instantâneas e naturais. Estabeleça uma rota de escape e vá em frente. Se você for forçado a abandonar a instalação ou navio, suas opções são: primeiro, a baleeira totalmente fechada. Segundo, bote de inflar com cobertura. E terceiro, bote de inflar convencional. Evite ao máximo atirar-se à água. Só o faça se for o seu último recurso. As maiores dificuldades que você terá de enfrentar numa situação de sobrevivência no mar são encontradas após você entrar na água. É por esta razão que atirar-se à água é sempre a última opção. Estas dificuldades incluem afogamento, abandono, ambiente e animais marinhos e pânico. Afogamento ocorre quando boca e nariz permanecem submersos. Se não se tornar possível respirar de novo entre 5 e 6 minutos, tecidos cerebrais começarão a morrer. É por esta razão que um colete salva-vidas do tipo 1 talvez seja a mais importante peça de equipamento. Afogamento secundário, ou o chamado edema pulmonar, é outro risco. Se um tripulante tiver inalado água, ele deve ser imediatamente mandado a uma sala de emergência.
Se a água nos broncos não for removida, ela pode fazer com que os próprios líquidos do corpo inundem os pulmões da vítima, causando a sua morte. Durante os meses de inverno em latitudes norte, exposição à água fria e vento pode ser devastador para o corpo humano. Em águas de temperatura inferior a 20 graus centígrados, hipotermia, perda do calor corporal para a água do mar, pode rapidamente desacordar uma pessoa. Perto do ponto de congelamento da água, uma vítima tem apenas 15 minutos após sucumbir à hipotermia. Lembre-se que a regra número 1 e fundamental de sobrevivência no mar é manter-se seco. Manter-se seco é manter-se aquecido e vivo. Durante os meses de verão em áreas tropicais, a alta umidade e temperatura elevada do ar podem causar problemas sérios. Dentro de um bote de inflar com ou sem cobertura, a temperatura pode se elevar a níveis onde problemas de pressão alta e hipotermia venham a ameaçar a sua sobrevivência. Um outro elemento que dificulta a sobrevivência numa embarcação de salvamento é o ambiente marinho. À medida que as condições do mar pioram, aumentam também as dificuldades para se manter vivo. Mar agitado pode jogar os tripulantes dentro de uma embarcação de salvamento, ferindo-os e provocando enjoo. A ação de correntes marinhas e ondas talvez torne difícil governar a embarcação, deslocando-a para fora da área do acidente, aumentando o tempo de resgate. A imensidão do mar talvez cause problemas psicológicos e físicos aos sobreviventes numa embarcação de salvamento. Seres marinhos tais como tubarão e cação têm de ser tratados com cuidado. A melhor maneira de proteger-se deste tipo de perigo é minimizando o movimento dentro da embarcação, e vestindo roupa pesada e calçando-se. Uma das maiores dificuldades que você pode vir a ter é o pânico. O medo do desconhecido e o abandono pode deixar indivíduos ou grupos sem esperança. Estes tripulantes devem ser ajudados durante toda a situação de emergência. Mais uma vez, possuindo uma atitude positiva, determinação e conhecer suas capacidades, representam muito mais do que tamanho e força. Alguns dos homens mais capazes nos campos de petróleo e ambiente marinho desistiram e morreram, enquanto outros não tão capazes persistiram e superaram situações terríveis. Os fatores mais importantes que irão ajudá-lo a sobreviver são equipamentos e conhecimento em como operá-los corretamente. Sistemas de abandono e equipamentos irão variar de uma instalação para outra. É da responsabilidade de cada tripulante conhecer todas as opções disponíveis e memorizá-las numa ordem de prioridade. É sua obrigação estudar os planos de emergência para conhecer detalhes específicos e rotas de abandono de sua plataforma, torre de perfuração ou navio. Como já foi mencionado antes, sistemas de abandono podem ser divididos em duas categorias, baseando-se em tempo e possibilidade de se utilizar o sistema. Existem sistemas controlados e não controlados de abandono. O sistema controlado é usado em ocasiões em que a situação de emergência se desenvolva lentamente e pode tomar de 10 minutos a 24 horas para ser ativado. Estes métodos de abandono incluem helicópteros usados para retirar os tripulantes antes que um furacão atinja a instalação. Navios de resgate e botes de desembarque são utilizados na transferência de pessoal durante o abandono de uma plataforma ou torre de perfuração. Transferência. Plataformas de produção de petróleo interligadas por passarela permite uma evacuação ordenada da tripulação. Baleeira de fechamento hermético. Botes de inflar podem ser carregados com suprimentos extras junto com os feridos. Numa situação de abandono controlado, ninguém deve ser deixado para trás. Sistemas de abandono não controlado podem ser ativados em apenas poucos minutos. Lembre-se que você deve estar aquecido e vestindo roupas resistentes à água, de preferência um traje de imersão. Se um traje de imersão não for disponível, improvise um sobre suas roupas. Suas roupas irão funcionar como um isolante térmico, mantendo-o aquecido e protegendo-o contra ferrões, abrasivos e mordidas de peixe. Um colete salva-vidas do tipo 1 é o próximo item que você deve estar devidamente vestindo. Tripulantes em água fria com colete salva-vidas mal seguro ao seu corpo irão ter muita dificuldade, se não for impossível, em prender o colete salva-vidas ao corpo, porque terão as mãos molhadas e muito frias. Sua primeira opção em caso de abandono não controlado é uma baleeira hermeticamente fechada e movida a motor.
Este tipo de embarcação pode ser carregada e lançada rapidamente se for necessário. Existem vários tipos de baleeiras disponíveis na indústria de offshore. Alguns deles são Sistema de Sobrevivência, Watercraft e o Harding. Cada um deles fornecendo máxima proteção em emergência no mar, incluindo oxigênio e sistema de retardo à combustão. Sua segunda opção em caso de abandono não controlado é um bote de inflar com cobertura. Este tipo de embarcação pode ser inflado e lançado pelo sistema da VIT, ou lançado convencionalmente ainda dentro de seu casulo de proteção sobre a borda de pequenos navios. É importante tentar embarcar no bote de um local seco, isto irá diminuir as suas chances de se ferir e de se molhar em água fria. Botes de inflar sem cobertura são encontrados em plataformas próximas à costa ou em pequenos navios. Eles devem ser sempre a sua última opção, pois você tem que estar na água para embarcar. Embarcar vindo da água é a última opção em nossa lista porque quebra a regra número 1 de sobrevivência, manter-se seco. Embarcar vindo da água deve ser considerado o pior de todos os casos. Sua proteção deve incluir um colete salva-vidas do tipo 1, muita roupa e, se possível, um traje de imersão. Se for necessário embarcar vindo da água, posicione-se no ponto mais próximo da água antes de embarcar. Existem duas categorias de opção de abandono: rota primária de abandono, a qual inclui escadas fixas e rampas, e rota secundária de abandono, a qual poderá constituir de cabo de abandono ou escada de quebra-peito, redes ou novos tipos de equipamentos de abandono que permitam uma descida controlada ao mar. Estes métodos de abandono permitem ao tripulante arriar-se a um bote de inflar ou diretamente ao convés de uma embarcação de resgate ou apoio. Se as condições permitirem, você pode permanecer pendurado sobre a água sem se molhar até que resgate chegue. Estas rotas secundárias de abandono tendem a serem utilizadas numa condição de abandono não controlado. A eficiência e o número de pessoas que venham a sobreviver a um abandono em emergência dependem de 3 fatores: o treinamento da tripulação na utilização apropriada do equipamento, manutenção do equipamento a fim de permitir sua pronta utilização e a disponibilidade de uma tripulação treinada e equipamento acessível. Todo mundo a bordo de um navio, plataforma ou torre de perfuração deve saber aonde ir e o que fazer durante uma emergência. O plano de emergência de uma estação é utilizado para designar uma função e lugar para cada tripulante durante uma situação de emergência. O propósito do plano de emergência é o de propiciar à tripulação um conhecimento antecipado de suas funções, permitindo que se haja instintivamente. Sem esse conhecimento antecipado, pânico é a possível alternativa. O plano de emergência de uma estação é muito importante e deve ser revisto toda vez que for necessário. Ele esclarecerá pontos que aumentarão suas chances de sobreviver a uma emergência durante uma situação de abandono controlado. O plano de emergência deve ser preparado pelo dono da instalação, operador da estrutura ou armador do navio, e será fixado em local visível de acesso a todos. Todo tripulante deve memorizar os tipos diferentes de alarmes e suas obrigações, incluindo seu posto de emergência e posição na baleeira ou bote de inflar. Estas obrigações devem fazer parte da rotina regular de trabalho do tripulante, tais como fechar aeroportos, portas estanques, portas de combate a incêndio, vigias e qualquer outro tipo de passagem no casco do navio ou estrutura da instalação. Elas também incluem desligar ventoinhas ou qualquer outro tipo de ventilação, assim como formar grupos de combate a incêndio. Avisar o resto da tripulação e visitantes sobre a emergência, instruindo-os sobre o uso e como vestir o colete salva-vidas e trajes especiais, e guiá-los aos seus postos de emergência. É também uma boa ideia carregar um rádio portátil, suprimentos médicos e provisões para a embarcação de abandono, preparando-a para o lançamento e finalmente lançá-la. O plano de emergência deve apontar substitutos para tripulantes chaves à situação de emergência e incluir qualquer instrução especial para desligar equipamentos e para operações que possam tornar perigosa a retirada da tripulação. Você deve procurar salvaguardar a segurança da instalação ou navio. Todas as atividades como parar imediatamente a propulsão ou geração de energia elétrica devem cessar, de maneira a não ficarem numa situação de perigo.
Também deve ser encontrado no plano de emergência as obrigações e responsabilidades de cada tripulante durante treinamentos práticos. Os treinamentos práticos devem ser sempre levados a sério. Deve ser feito pelo menos um treinamento de combate a incêndio por semana e ter certeza que todos os tripulantes se apresentaram a seus postos desempenhando suas tarefas, incluindo pôr em funcionamento cada uma das bombas de incêndio, testar equipamentos de resgate e segurança localizados nos postos de emergência e operar cada uma, sem exceção, das portas estanques e combate a incêndio. A cada 2 semanas deve ser simulada uma emergência de homem ao mar, de maneira que a tripulação possa rapidamente resgatar um companheiro da água. Sem aviso prévio, um boneco vai ser atirado ao mar e o alarme de homem ao mar ser acionado. Um tripulante vai se encarregar de manter a localização do boneco, enquanto uma embarcação de resgate e um tripulante, operando uma lança, tentam resgatá-lo. Uma boia e sinais luminosos vão ser utilizados para acrescentar realismo ao treinamento. Todas as baleeiras devem ser arriadas uma vez por semana a uma distância de 3 a 5 metros durante um treinamento. E uma vez a cada 3 meses devem ser totalmente lançadas, manobradas e resgatadas por uma embarcação de resgate. O sistema sprinkler, motor e sistema de comunicação também serão testados durante este treinamento. Pelo menos uma vez por semana, toda a tripulação deve tomar parte num treinamento de abandono de uma plataforma, torre de perfuração ou navio. O alarme para abandono é soado. O tipo de alarme deve ser especificado no plano de emergência. Todos os tripulantes vão deslocar-se para seus postos de emergência, depósito de todo o material de sobrevivência, incluindo roupas e trajes de imersão. Os tripulantes vão embarcar nas baleeiras e pôr o cinto de segurança. O comandante da embarcação vai explicar a operação, procedimentos de lançamento e da partida no motor da embarcação. Será feita a chamada por nome e cada tripulante vai descrever suas funções e posição na embarcação. O plano de emergência deve especificar detalhes do alarme geral, assim como o de qualquer outro sinal usado. A lista deve especificar como a ordem para abandono vai ser dada. Os treinamentos devem ser variados periodicamente para manter o interesse da tripulação. Treinamentos noturnos, a eliminação de tripulantes chaves e equipamentos essenciais, e sempre conduzidos com o máximo grau de realismo, irá tornar os treinamentos bem reais, e a tripulação vai estar menos propensa a entrar em pânico e com maiores chances de sobreviver quando uma situação real de emergência ocorrer. Quando o abandono se tornar inevitável, um dos maiores erros que uma tripulação pode cometer é assumir que depois que estejam relativamente seguros a bordo de uma embarcação de sobrevivência, todos os seus problemas tenham terminado. Dependendo das circunstâncias, seus problemas podem estar apenas começando. Ninguém pode se considerar um sobrevivente após ter passado por 3 fases. Elas são: abandono, para escapar do perigo imediato; sobrevivência, trabalhar para manter-se vivo, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, ou, se necessário, até mesmo por um longo espaço de tempo. E resgate, o qual significa ser trazido à segurança, porque nada está terminado até que esteja tudo acabado. Uma alta porcentagem de fatalidades em emergência em alto mar e instalações de offshore tem ocorrido durante o resgate da tripulação da água ou embarcações de socorro. Em cada um dos estágios, o perigo de se afogar ou se expor excessivamente está sempre presente, pacientemente esperando por outra vítima. Bom senso, treinamento, sorte e o tempo disponível, todos desempenham um papel importante na sobrevivência de um tripulante. Estabelecer uma lista de prioridades durante uma situação de emergência aumentará suas chances de sobreviver. Existem 7 objetivos comuns encontrados nos manuais de segurança como boas medidas a serem tomadas. São elas: reconhecimento. Descubra que tipo de emergência você está se defrontando, início imediato ou sob aviso de emergência, e que tipo de providências devem ser tomadas. É importante o reconhecimento rápido que você está em perigo e agir. Inventário. Olhe ao redor e considere quais os itens que irão te ajudar ou atrapalhar. Proteção. Tudo que você pode precisar para proteger-se de um ambiente hostil, incluindo roupas, coletes salva-vidas e uma embarcação de abandono. Sinais. Você tem que atrair a atenção para que possa ser resgatado. Isto inclui foguetes pirotécnicos, sinalizadores de fumaça,
espelhos, luzes, apitos, corantes e rádios. Água. É essencial que você beba somente água potável. Baleeiras e botes de inflar possuem reservatórios de água em suas parlamentas. Uma pessoa pode sobreviver por alguns dias sem beber água, dependendo do seu índice de desidratação. Nunca beba água do mar ou urina. Isto só irá prejudicar a situação. Comida é de vital importância para mantê-lo apto e com ânimo. Porém, você pode sobreviver por semanas sem comida se possuir água potável. O melhor tipo de comida a ser armazenado numa embarcação de abandono são carboidratos. Não se deve ingerir proteína sem água potável para beber. E distrair-se. Isto refere-se à atitude mental dos tripulantes. Sempre tente manter uma atitude positiva, o que irá manter o moral elevado e fortalecer a sua vontade de viver. Com um treinamento apropriado, simulações e uma boa manutenção do equipamento de sobrevivência, você terá certeza e consciência de suas habilidades e condições de ajudar os seus companheiros e a si próprio numa situação de abandono em emergência. Você talvez nunca venha a pôr em prática todo o seu conhecimento e treinamento, mas se for necessário agir, você vai ter o conhecimento e espírito necessário para se tornar um sobrevivente.